Esse vídeo é uma continuação do vídeo sobre a dúvida, o método da dúvida metódica, né, a dúvida metódica em Descartes. E a gente aqui vai ler só um trechinho, então, que está separado também no livro do Danilo Marcondes, sobre o argumento do cogito, em latim, cogito ergo sum, penso logo existo, né, o famoso termo do Descartes, que aparece lá no livro Discurso do Método, mas também aparece numa outra formulação aqui no livro Meditações Metafísicas, que é da onde o Danilo Marcondes retirou esse trechinho aqui, que eu vou ler e comentar, uma leitura comentada aqui, e tentar explicar um pouco o que é esse argumento do cogito, que é a tentativa de superação do ceticismo e da dúvida que o Descartes estabeleceu na primeira meditação. E aí ele começa essa segunda meditação assim: a meditação que fiz ontem encheu-me o espírito de tantas dúvidas que, doravante, de agora em diante, não está mais em meu alcance esquecê-las. E, no entanto, não vejo de que maneira poderia resolvê-las. E, como se de súbito tivesse caído em águas muito profundas, estou de tal modo surpreso que não posso nem firmar meus pés no fundo, nem nadar para me manter à tona. Esforçar-me-ei, não obstante, e seguirei novamente a mesma via que trilhei ontem, afastando-me de tudo em que poderia imaginar a menor dúvida, da mesma maneira como se eu soubesse que isto fosse absolutamente falso. E continuarei sempre nesse caminho até que tenha encontrado algo de certo, ou pelo menos, se outra coisa não me for possível, até que tenha aprendido certamente que não há nada no mundo de certo. Arquimedes, para tirar o globo terrestre de seu lugar e transportá-lo para outra parte, não pedia nada mais exceto um ponto que fosse fixo e seguro. Aí a referência ao ponto arquimediano, a ideia da alavanca, de poder mover o mundo a partir de um único ponto. A filosofia volta e meia busca essa ideia, né? Um princípio fundamental capaz de explicar todo o resto. Lá nos pré-socráticos também tinha a ideia da arqué, princípio, enfim, primordial, que cada pré-socrático escolhia ali um, explicava o cosmos de uma certa forma, né? Qual era a causa do mundo. Enfim, aqui o Descartes segue dizendo: assim terei o direito de conceber altas esperanças se for bastante feliz para encontrar somente uma coisa que seja certa e indubitável. Então, se ele tiver uma única certeza, a partir dela, ele pode ser capaz de mover todo o resto e caminhar nesse caminho do conhecimento verdadeiro, do conhecimento científico. E é isso que ele está buscando agora, superar aquela dúvida. E ele diz: suponho, portanto, que todas as coisas que vejo são falsas. Persuado-me de que nada jamais existiu de tudo quanto minha memória repleta de mentiras me representa. Penso não possuir nenhum sentido, creio que o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar são apenas ficções de meu espírito. O que poderá, pois, ser considerado verdadeiro? Talvez nenhuma outra coisa, a não ser que nada há no mundo de certo. Né? Então aqui tem todo um jogo também em relação ao que é verdadeiro ou não. Se nada é verdadeiro, pelo menos essa afirmação seria verdadeira, talvez, né? E ele está colocando em questão aqui uma série de qualidades, categorias, enfim, a ideia de que existem o corpo, de que existe o corpo, a figura, a extensão, o movimento, o lugar, né? A existência do mundo exterior foi colocada em questão de uma maneira muito radical. E aí ele vai caminhar para sanar esse problema. E ele diz: mas que sei eu se não há nenhuma outra coisa diferente das que acabo de julgar incertas, da qual não se possa ter a menor dúvida? Não haverá algum Deus ou alguma outra potência que me ponha no espírito tais pensamentos? Isso não é necessário, pois talvez seja eu capaz de produzi-los por mim mesmo. Eu, então, pelo menos não serei alguma coisa, mas já neguei que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo. Hesito, no entanto, pois que se segue daí? Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles? Mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum céu, nenhuma terra, espíritos alguns, nem corpos alguns. Não me persuadi também, portanto, de que eu não existia? Certamente não. Eu existia sem dúvida.
se é que eu me persuadi ou apenas pensei alguma coisa. E aí que é prestar atenção aqui, é o pulo do gato, né? A grande sacada do Descartes em relação à própria argumentação dele. Ele tinha colocado em dúvida a existência de muitas coisas, mas ele vai chegar aqui a uma conclusão, vamos ver qual é. Mas há algum, não sei qual enganador muito poderoso e muito ardiloso, que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana. E por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De sorte que, após ter pensado bastante nisto, de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter constante que esta proposição eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio ou que a concebo em meu espírito. E aí encerra aqui essa primeira certeza que a qual o Descartes chega, que é uma jogada lógica, uma reflexão lógica, para não cair numa contradição performativa, que seria duvidar que se duvida. Se eu duvido que eu duvido, então eu já duvidei. Então, se eu pensar que eu não penso, então eu já pensei. Então, a primeira certeza que ele tem é que ele pensa. E aí ele está atrelando, então, a ideia do pensamento a uma ideia de existência. Para que haja pensamento, é preciso que algo exista, algo que pensa existe. Então, nesse momento, ele não concluiu ainda que ele tem um corpo, que ele é um ser humano, que ele está na Terra, que o mundo existe, mas ele chegou a uma primeira certeza, que ele é uma coisa pensante, uma res cogitans. Então, essa coisa pensante é esse ponto a partir do qual ele vai caminhar na direção de outras certezas. E aí, na sequência, nas outras meditações, ele também vai defender uma prova da existência de Deus, que é uma coisa que se repete, né? Argumentações em torno da existência de Deus. E aí ele, a partir também dessa ideia da prova da existência de Deus, como garantidor, como fiador da existência de todo o resto, ele vai também afirmar a existência do mundo e tudo mais, e as verdades matemáticas, etc., também vai tudo voltar a fazer sentido aqui num processo interessante, né? Enfim, jogadas, né, da época, reflexões. Até hoje, o pensamento cartesiano é bastante forte. Essa separação aqui entre o corpo e a mente também é um elemento importante que a gente vai investigar mais um pouco, que é a ideia do dualismo cartesiano. E tem outras ideias também aí importantes a serem visitadas e conhecidas no Descartes. Mas eu espero que essa breve leitura tenha feito algum sentido. Pode parecer, né, uma argumentação bastante forçada até certo ponto. Não sei como é que você que está ouvindo, está conhecendo Descartes pela primeira vez, recebe isso, mas é um jogo de uma reflexão lógica, né? Ele coloca em dúvida todas as coisas, mas, para resumir, né, mas não pode colocar em dúvida que ele duvida. Então, essa é uma primeira certeza. Duvidar é a mesma coisa que pensar, né? Cogito. E aí é isso, a primeira certeza é o pensamento, mesmo que independente de todo o resto. E isso tem consequências também, né? Essa ideia de que existe um pensamento independente de todo o resto, um sujeito isolado, um sujeito solipsista, um sujeito racional, autônomo, autossuficiente, que independe até mesmo do corpo. Essa ideia de que a gente pensa sem o corpo, um pensamento descorporificado. Isso, de alguma forma, está aqui no René Descartes e é um ponto para a gente seguir investigando. É isso, obrigado pela sua atenção até aqui.